Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Fico muito feliz de participar desse webinar, de participar junto com o grande professor João Batista, né, dessa noite de conhecimento e aprendizado, né? E é uma honra que hoje nós temos a casa cheia para discutir um assunto tão importante para a prática na vida de quem quer atuar realmente com direito. Porque a prescrição e decadência é um tema que interessa a todos nós, né? Então, sejam bem-vindos e muito obrigada pela presença. Professor João, o senhor vai querer falar alguma coisa antes de começar a falar do assunto? Não, pode iniciar, Nelice, depois eu falo um pouquinho. Obrigada, minha nobre coordenadora, pelos bons desejos, certo? Muito obrigada pela presença aqui também no webinar nessa noite de hoje. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema, como eu falei agora, de extrema importância prática, que é a questão da prescrição e da decadência no direito penal. Por que ele é tão importante para o direito? Porque o direito, senhores, de punir do Estado, ou o direito de atuação do Estado, ele é limitado de uma maneira geral. Então, assim, por exemplo, numa ação penal pública condicionada à representação, o Estado só pode punir alguém naquela ocasião se houver o quê? Se houver a representação do ofendido para que possa prosseguir a ação penal, para que possa ser iniciada e prosseguir. A prescrição e a decadência são a mesma coisa. A prescrição e a decadência são formas de limitar a atuação do Estado, então também uma forma de estimular o Estado de atuar de forma mais célere, para que ela não ultrapasse o tempo correto para punir alguém, certo? Então, nós vamos especificamente hoje falar sobre casos práticos para que a gente possa entender quanto tempo o Estado tem de punir as pessoas em determinados casos, certo? Mas para que possamos analisar esses casos, nós temos que entender o seguinte, que nós temos dois grandes grupos que tratam da prescrição, como vocês podem ver nos slides. Nós temos a prescrição da pretensão punitiva, que é uma prescrição que se dá antes do trânsito em julgado do processo para acusação e para defesa. Então, se dá muitas vezes sem que se tenha uma pena aplicada, ou tenha uma pena aplicada, mas sem saber se é definitiva, porque pode até ter transitado julgado para o Ministério Público, mas não para a defesa. E nós temos também a prescrição da pretensão executória, que só acontece, pessoal, em casos em que houver trânsito em julgado para acusação para defesa. Então, sabendo que nós temos esses dois grandes grupos, que é a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória, nós vamos iniciar agora falando de casos concretos, para que vocês observem quando é o momento correto, quanto tempo o Estado tem de forma correta para punir a pessoa antes que o seu direito de punir prescreva, tá bom? Vamos lá, professor? Ok, pessoal. Obrigado, professora Nelice. Gostaria de renovar as boas-vindas a todos aqui na nossa webinar sobre um tema tão importante. Agradecer a participação dos professores que estão presentes, em nome da professora Úrsula, e também de nossos queridos alunos aí que estão participando. Também agradecer a extensão, né, que está conduzindo esse processo de uma maneira muito legal, entendeu? Gostaria só de realmente dar os parabéns aí pelo esse trabalho bacana que vocês estão fazendo nesse momento tão difícil de isolamento, de quarentena, de distanciamento que nós estamos passando. Bom, como a professora Nelice já adiantou vocês, o nosso objeto aqui é falar sobre esse importante tema relacionado com a prescrição penal. E eu queria também complementar o que ela disse a respeito da prescrição, é que para o Estado, quando alguém comete um crime, o Estado ele tem um monopólio de punir, né, o chamado jus puniendi. Então, quando alguém pratica um crime, automaticamente gera para o Estado o interesse, né, a pretensão em querer punir essa pessoa pela prática do crime, certo? Então, ela surge no momento que o crime surge também essa pretensão. Só que essa pretensão, ela precisa ser exercitada durante um certo tempo, em nome da segurança jurídica. Então, essa pretensão, se ela passar de determinados limites,
então ocorre a chamada prescrição da pretensão punitiva do Estado, que a partir de agora eu vou chamar de PPP, para não ficar toda hora, tá certo? Eu vou chamar de PPP, é um apelido aqui, uma sigla que eu vou dar para essa prescrição da pretensão punitiva. Como a professora Nelice falou, logo depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, aí surge uma nova pretensão, que é a pretensão de executar a sentença condenatória, que então é a prescrição da pretensão executória, tá bom? Então, a PPP e a PPE, que é a da pretensão punitiva e a pretensão executória, ela se limita, né? Ela há uma divisão entre elas aqui com o trânsito em julgado da sentença condenatória, que daqui a pouco vai ser falado mais detalhes em relação a isso, certo? O importante a gente notar aqui, em toda essa situação, é que a prescrição ela é uma punição que é dada ao Estado, né? Que o Estado precisa ser diligente o suficiente num determinado tempo, proporcional à gravidade do crime, para que essas coisas elas sejam, então, resolvidas, para que o Estado efetivamente puna as pessoas que tenham praticado os crimes, né? Então, o Estado precisa ser diligente a tal ponto que, no momento em que essa prescrição eventualmente ocorra, infelizmente, então aí ocorre a extinção da punibilidade. Quer dizer, a prescrição ela vai gerar o quê? Vai gerar o desinteresse de punir a pessoa, né? Isso é chamado de punibilidade, né? A punibilidade é a possibilidade jurídica de aplicar uma pena em alguém. Então, se passou esse período da limite, né? Se ocorre a prescrição, então, evidentemente, que a punibilidade do Estado vai zerar, ele não vai ter mais a possibilidade jurídica de prender as pessoas, né? Então, ocorre o que nós chamamos de extinção da punibilidade, que tem lá no artigo 107 do Código Penal. Mesma coisa que acontece com a morte também, obviamente. Uma pessoa pratica um crime, então surge o interesse do Estado de punir aquela pessoa. Mas se a pessoa vem e morre, né? Se o criminoso vem e morre, então o Estado não tem possibilidade jurídica de prender alguém que está morto, né? E da mesma forma também não tem a possibilidade jurídica de prender alguém se passou um determinado tempo e prescreveu a pretensão punitiva de punir aquela pessoa, certo? Esse é um elemento introdutório e eu vou falar com vocês aqui sobre a pretensão punitiva, a PPP, e logo depois eu passo aqui para a professora Annelise. Só que o nosso objeto aqui, certo, dessa aula, é um cunho extremamente prático, tá certo? E eu vou iniciar com vocês aqui dando os vários exercícios. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar, né? A gente recomenda, se for possível, recomenda perguntar isso no final, tá bom? Mas, se a dúvida for exatamente daquele exemplo, daquela coisa, pode interromper, abre o áudiozinho aí, fala, ou então abre faz o chat aí, que assim que eu voltar para a tela aqui, eu vejo o chat, ou então a professora Nelice me avisa aqui, e a gente interrompe, ok? Então, são essas considerações iniciais aqui. Professor, desculpa, só uma dúvida. Oi. O senhor vai colocar a apresentação, né? A gente estava vendo só realmente o senhor. Isso, vou colocar agora. Pronto, perfeito, obrigada. Joia. Então, vamos lá, galera. Veja só, a PPP, que é a prescrição da pretensão punitiva, vocês estão vendo do lado em uma tabelazinha aí, ó, máximo de pena privativa de liberdade, prazo prescricional, está aqui na tela. Essa tabela aqui, ó, ela tem lá no artigo 109 do Código Penal, que eu transformei numa tabelazinha para facilitar o entendimento de vocês, ok? Alguma dúvida em relação a isso? Essa tabela aqui não foi o professor que criou, não. Isso aqui existe lá no Código Penal, artigo 109. Então, a partir de casos práticos, vocês vão começar a entender como é que a gente faz, então, o cálculo dessa prescrição da pretensão punitiva, a famosa PPP. Vamos imaginar esse primeiro exemplo aqui, ó. Tício foi assassinado em 20 de maio de 2000, ok? Então, ele foi assassinado. A polícia lá viu lá o cadáver dele e pegou. A polícia levou anos e não conseguiu descobrir quem foi o autor desse crime. Porém, em fevereiro de 2020, certo? Mévio confessou a autoria do crime. Ok? Então, acharam, finalmente, depois, 20 anos depois, acharam quem foi, Mévio confessou, a polícia, então, concluiu o inquérito e encaminhou ao Ministério Público, o Ministério Público fez a denúncia e essa denúncia foi recebida pelo juiz em 20 de maio de 2020. Repare só a pegadinha do exercício aqui, que pode cair numa prova, num concurso. Olha só, no dia 20 de maio de 2000 e no dia 20 de maio de 2020, o juiz recebeu, que é o momento certo para você fazer a contagem da prescrição. Repare, então, como é que eu vou fazer esse cálculo aqui?
o Código Penal pede para você pegar a pena máxima desse crime. A pena máxima aqui, esse vermelhinho, tá vendo? Ó, é 30 anos. Quando eu pego a pena máxima do crime 30 anos, eu entro na tabela, lá do artigo 109. E aqui eu vou ver que a prescrição desse crime são 20 anos, ok? São 20 anos. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: ocorreu esses 20 anos, era o 20 de maio de 2000 e no dia 20 de maio de 2020, né? A Fernandinha está colocando que aí que prescreveu, a Fernandinha está atentíssima aí. Por que que prescreveu, pessoal? Porque a contagem do prazo penal, você inclui o dia do começo e exclui o dia do término, certo? Então, a gente já explicou bastante isso. Então, veja bem, se você... o primeiro dia da prescrição foi no dia 20 de maio de 2000, né? Então, você conta pelos aniversários. Não importa se um ano tem 364 dias ou 366 dias, se o mês tem 24, 20, 29, 28 dias, 29, 30 ou 31, não importa. Você faz a contagem, de acordo com o Código Penal, você faz a contagem pelos aniversários. Então, dia 20 de maio de 2000, então, vamos lá, 20 de maio de 2001, 20 de maio de 2002, e a gente vai caminhando até chegar aqui no dia 20 de maio de 2020. Só que como a gente computa o dia do começo e exclui o dia do término, tá? Então ocorreu a prescrição no dia 19 de maio de 2020, tá certo? Então os aniversários sempre são feitos no dia 20. Então no dia 20 de maio de 2020 ocorreu o 20º. Só que a gente computa o dia do começo e exclui o dia do término porque é um prazo penal. Então repare que aqui no exercício, a pegadinha aqui, ó, o exercício foi no dia 20 de maio e terminou no dia 20 de maio, né? Então, se a gente vê que para esse crime aqui, como a pena é 30 anos, a prescrição são 20. E realmente já passou mais de 20 anos. No caso aqui, nós temos 20 anos e um dia, e, portanto, esse crime está prescrito. Tá certo? Então, essas pegadinhas que aparecem em concurso, aparecem em exercícios, mas na vida prática isso acontece também. Isso não é pegadinha, não. Então, quem sabe, quem domina esse assunto, evidentemente que sai na frente em cima dessas conclusões. Tá certo, pessoal? Então, vou passar para o exercício seguinte. Alguém ficou com alguma dúvida aí? Bom, vocês podem ver aqui que eu vou ficar mesclando, tá, pessoal? Vou ficar mesclando os slides com a minha apresentação, tá bom? É uma questão apenas pedagógica, apenas de metodológica, mas agora eu vou para o segundo exercício aqui, certo? Perdão. Vamos para o segundo exercício aqui, ó. Caio furtou diversas bolsas femininas em um shopping no mesmo dia, né? Aquele famoso mão leve, né? Foi no shopping, aproveitou lá na praça de alimentação, que o pessoal está dando bobeira com bolsa, pendura ela na cadeira, ou pendura ela na mesa, vem o mão leve e leva, certo? Então, veja só, esse crime aqui é considerado como furto qualificado, com a pena de 2 a 8 anos, em razão da destreza, certo? Porém, como foi um crime continuado, que ele praticou vários furtos, o Código Penal permite aumentar até em 2/3. Então, eu sempre tenho que pegar a pena máxima possível. Então, a pena máxima possível para esse caso, que é 8 anos, aqui no caso era 30, né? Aqui é 8 anos, mais 2/3 em questão de um aumento de pena em função do crime continuado. Essa pena aqui, ela pula, né? A pena máxima de 8 anos, ela aumentando 2/3, ela pula de 10 anos e 8 meses. Então, seguindo essa setinha azul aqui, ó, a gente vai para a tabela do artigo 109 e vai verificar que a prescrição ocorre em 16 anos. Ok? Então, o macete disso é você pegar o crime e ver, em razão de causas de aumento de pena, né, ou de qualificadoras, você verificar qual é a pena máxima possível para o extrato. Porque aqui a gente pega a pena em abstrato, aquela pena que está lá no código. Então, a gente vê que o máximo é 10 anos e 8 meses. Então, portanto, vem na tabela do artigo 109, essa aqui do lado direito, a gente vai ver que prescreve em 8 anos. Da mesma forma também, ó, Cleópatra falsificou a assinatura de um cheque, mas acabou sendo presa em flagrante. Então, repare só aqui, ó. No caso, o crime que ela praticou foi um estelionato tentado, né? Ela tentou falsificar um cheque e foi presa em flagrante, ela não conseguiu consumar o crime, né? Aqui, no caso, como é um crime tentado, ele vai ter uma redução, que reduz de 1/3 até metade,
certo? Então, a gente pega a pena máxima que pode chegar no caso aí é os 5 anos, certo? A pena máxima do estelionato, e a gente pega aqui a redução mínima, né, que 1/3, porque vai de 1/3 até metade em função da tentativa, né? Mas, como a gente sempre quer pegar a pena máxima é quando você reduz o mínimo possível, né? Porque se eu reduzir aqui em metade, então a pena vai ser inferior, né? Mas se eu pegar aqui 1/3, a pena vai ser um pouco maior. E no caso aqui passa a ser 4 anos e 4 meses. Então, seguindo essa setinha verde aqui, ó, a gente vai ver que esse crime da Cleópatra prescreve em 12 anos. Ok? Qual é o macete, então, disso aí? É você pegar a pena que existe no Código, a pena máxima que existe no Código, pegar as causas maiores de ou no caso, se houver causa de diminuição de pena, como no caso da tentativa, você pegar que reduz menos. Em outras palavras, você vai verificar qual é a maior pena possível que eu possa aplicar a essa criatura. Então, sei lá, 10 anos, 5 anos, 6 anos, aí você vai para a tabela do artigo 109 e acaba vendo, então, a tela. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma coisa? Tranquilo? Bom, eu tenho muito pouco tempo ainda para falar aqui, eu vou tentar acelerar um pouquinho. Então, essa é a prescrição inicial, certo? A prescrição, ela, no momento que ela se inicia, né, quando o crime acontece, essa prescrição se interrompe, ou seja, ela zera, né? Então, vamos imaginar que passou 3 anos, né, do crime. Quando o juiz recebe a denúncia, que é o primeiro momento da interrupção, essa pena zera. Essa prescrição, o prazo da prescrição zera, né? Então começa de novo. Quando ocorre a pronúncia, é uma sentença, a prescrição zera novamente. Pela decisão que confirma a pronúncia, zera de novo. Pela publicação da sentença do acordo, zera outra vez, e assim por diante. Então, esses momentos de prescrição, eles vão fluindo quando o crime começa, mas quando acontece um determinado evento como esse tempo zera, entendeu? Então, tudo aquilo é desprezado e começa o reloginho a contar novamente, certo? Então, esse conceito é importante para vocês entenderem os próximos exercícios. Ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Tudo tranquilo? Vou aproveitar para dar as boas-vindas à professora Rosângela e outros professores que estão a bordo aqui. Um prazer muito grande ter vocês aqui. Então, vamos voltar ao nosso slide aqui para o próximo exercício. Repare o seguinte, o crime aconteceu aqui nessa data, que é uma data X, eu não vou nem dizer aqui. Logo depois aconteceu um primeiro evento, que foi o recebimento da denúncia. Depois, o juiz deu a sentença condenatória. Depois houve recurso, o tribunal confirmou a condenação. Depois a pessoa foi lá para o STJ confirmou a condenação. Então, repare, nesses intervalos aqui é que a gente vai verificar se ocorreu a prescrição, tá certo? Então, isso aqui é uma forma da gente poder entender melhor essa situação. Então, vamos imaginar aqui aquele crime lá de homicídio. Se o homicídio aconteceu aqui dia 20 de maio de 2020, né, se o juiz receber a denúncia aqui antes, num período anterior, então não prescreveu. Mas como ele recebeu aqui depois desse período, então dentro desse prazo aqui ocorreu a prescrição. Então a gente verifica nesse momento aqui, ó. O outro segundo momento importante é o juiz recebe a denúncia, mas o processo se estende, demora que só a bexiga, né? Demora pra caramba. Então, se passar também daqueles 20 anos aqui nesse prazo, então ocorre a prescrição também. Ok, pessoal? Até entendido? Tranquilo? Então, a prescrição é feita daquele cálculo que eu ensinei nos primeiros exercícios. Você verifica o máximo possível da pena e depois você o máximo possível da pena e depois você coloca na tabela do artigo 109. E aí você vai verificar se houve momentos de interrupção, aqueles momentos interruptivos, aqueles eventos interruptivos que a gente tem lá no artigo 117 do Código Penal. E a gente vê se ocorreu a prescrição naqueles intervalos, certo? Se ocorreu a prescrição ali, está extinta a punibilidade do Estado e o processo é arquivado. Ok? A pessoa não fica como no rol dos culpados, ele não é considerado culpado, não é considerado inocente, os registros têm que estar todos apagados em relação a isso. Exceto, obviamente, se houver um novo crime, que aí fica o registro apenas para efeitos de criminais, né?
que aconteceu esse crime, mas ele está extinta a punibilidade, ele não deve nada ao Estado em relação a esse período aí. Ok? Tudo tranquilo, pessoal? Vamos agora para o exemplo seguinte, tá? Repare aqui no quadro aqui, ó, que nós estamos trabalhando com a pena em abstrato, aquela pena que está lá no código, né? Aquela pena máxima possível para o crime, né? Como a gente viu nos exercícios anteriores. Quando falo da pena em abstrato, que é a pena que se dirige a todo mundo, é a pena lá da letra fria da lei, tá certo? Porém, aqui, nós estamos diante de um caso em que o juiz condenou a criatura, tá? Então, vamos imaginar que o juiz deu uma pena, o crime ele pode ir até 30 anos, mas o juiz deu uma pena de 10 anos. E se o Ministério Público não recorre, significa que para o Estado aquela pena é a pena ideal, ou seja, aquela pena é a pena do crime. Então, a partir do momento em que houver a sentença condenatória, com o trânsito em julgado para a acusação, significa que o Estado está satisfeito com aquela pena é ideal, e a partir daí é que nós iremos calcular a prescrição com base nessa pena em concreto, ok? Então, essa pena em concreto é que será usada logo após a sentença com o trânsito em julgado para acusação, ok? Até entendido? Tranquilo? Então, como é que vai funcionar isso aqui, que é outro tipo de prescrição? Então, repare, nós chamaremos agora de um novo tipo de prescrição, intercorrente ou superveniente, que é a prescrição depois que ocorre a sentença condenatória recorrível. Ok? Olha aqui a setinha. Então, não aconteceu, por enquanto, aqui, ó, a prescrição. Esses dois aqui não aconteceram. Então, a pessoa que está sendo processada por homicídio, pena de 30 anos, logo o prazo prescricional são 20, de acordo com aquela tabela do artigo 109. Então, veja só, na hora que o juiz dá a sentença, vamos imaginar que o juiz deu a sentença aqui e condenou essa criatura a 10 anos de prisão. Então, eu vou voltar aqui a tela para vocês verem. Ó. Quando o juiz condenou essa pessoa até 10 anos de prisão, repare que agora passamos aqui para um outro patamar. Se a pena ideal definida pelo Estado é até 10 anos, significa que o prazo de prescrição agora mudou. Certo? O prazo de prescrição agora são 16 anos. Por quê? Porque 20 anos era o prazo de prescrição quando a gente estava contando a lei em abstrato. Depois que sai a sentença daquele caso, a gente vai pegar agora a lei em concreto, ou seja, a pena em concreto, a pena que vai ser aplicada àquela criatura, porque o Ministério Público não recorreu, então passou a se entender que é 16 anos. Ok, pessoal? A pena em concreto e pena em abstrato. Ok? Vou pedir aqui pela nossa coordenação para passar aqui uns 5 minutos, porque a gente começou um pouquinho atrasado, tá bom? Então a gente vai atrasar mais um pouquinho aqui, tá? Eu tinha programado para 7 horas, mas como a gente começou um pouquinho tarde, vou passar aqui mais uns 5 minutinhos para a professora Nelice fazer um complemento aqui. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui, vamos imaginar que uma pessoa recorre, tá? Ela foi condenada aqui a 10 anos, e ela recorre e passa mais de 16 anos aqui, ó, né, nesse período. Então, ocorre a prescrição que nós chamamos, desculpe a tela aqui, ó, ocorre que nós chamamos aqui a prescrição intercorrente ou superveniente. Esse nome superveniente, que ela significa que é uma prescrição que ocorre para frente, ó, entendeu? É da sentença condenatória para frente. Então, essa sentença condenatória, ela é um marco decisivo para você mudar, né, da prescrição normal, a PPP normal, com a propriamente dita, com essa prescrição superveniente que é para frente. Então, essa prescrição superveniente, ela é feita, perdão, essa prescrição ela é feita com a pena em concreto, ou seja, a pena que está na sentença, quando transita em julgado para a acusação. Ok, pessoal, isso aí? Tranquilo? Ocorre agora, veja bem, nosso raciocínio está sendo para frente, né? É a prescrição que ocorre depois da sentença condenatória. Olha a setinha vermelha aqui, ó. Então, depois da sentença condenatória. Porém, existe a prescrição retroativa, que essa prescrição retroativa, ela vai para frente também, tá vendo? Ela vai para trás, ó. Então, ela ocorre nesse período. Então, veja só o seguinte. Você tem o recebimento da denúncia aqui, você tem a pronúncia, você tem a confirmação da pronúncia,
Então, pode ser que ocorra aqui, entre esse período e esse período, não ocorreu a prescrição superveniente, não ocorreu. Mas pode ter ocorrido aqui, ó. Então, a gente chama que quando a prescrição ela é contada a partir de um determinado evento para trás, a gente chama que é a prescrição retroativa. Então, a prescrição superveniente, a gente conta da sentença condenatória para frente. E aí, em cada interruptivo, né, com a confirmação, com o acordo, em cada um desses eventos a gente vai ver se ocorreu a prescrição, certo? E a prescrição retroativa é para trás, né? A superveniente é para frente e a retroativa é para trás. Então, a gente vai pegar a sentença condenatória e a gente vai verificar se entre a sentença condenatória e o recebimento da denúncia houve o lapso temporal, né, previsto para pena em concreto, lembra que tudo agora é pena em concreto, e depois a gente vai ver nos próximos eventos também, a gente vai verificar para trás se ocorreu essa prescrição. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Então, essa é a prescrição da pretensão punitiva, né, que pode ser com a pena em abstrato, né, voltando aqui, com a pena em abstrato, que é aquela pena que está no Código, e a partir do momento que a pessoa é condenada, a gente vai ver que se ocorreu a pena, a prescrição pela pena em concreto, o cálculo muda, né? A gente vai para a tabela do artigo 109 e muda, certo? Podendo ir para frente, que é a prescrição superveniente, e podendo ir para trás, que é a prescrição retroativa, ok? Em vários momentos desse aí pode acontecer a prescrição, vários, e assim está extinta a punibilidade, tá bom? Tem muitas outras coisas para falar aqui, mas eu vou deixar para passar para a professora Nelice, né? Passou 3 minutos aí do meu prazo, e depois, nas perguntas, e depois nos complementos, a gente volta a falar, tá certo? Alô, Luciana, seja bem-vinda, Luciana. Seja bem-vinda, Roberta e outras pessoas aí. Pessoal, voltando aqui, né? Gostaria de primeiro parabenizar o professor João, né, pela explanação, pela brilhante explanação a respeito das modalidades de prescrição da pretensão punitiva do Estado, certo? Eu, a partir de agora, vou falar da prescrição da pretensão executória, ou seja, se refere muito ao momento que o Estado tem para punir a pessoa, porque agora nós temos uma pena inconcreta com trânsito em julgado para acusação e com trânsito em julgado para defesa. Então, assim, não tem mais para onde recorrer. Agora o Estado ele vai ter que executar essa pena. Então, quanto tempo o Estado tem para executar essa pena? E é isso que vamos tratar hoje. Então, nós trouxemos 3 casos para analisar 3 situações diferentes previstas no artigo 112 do Código Penal. Então, eu vou lendo os casos, como o professor João Batista fez, e vou explicando. Caso 1. João é condenado a um crime de ameaça em março de 2013, a uma pena de 11 meses. Apenas a defesa recorreu, tendo a acusação restado silente. Senhores, se a defesa recorreu, mas a acusação restou silente, a partir do momento ali, transitou em julgado para acusação, certo? Porque se a acusação não recorreu, é como se ela tivesse se conformado com aquela pena aplicada. O crime apenas transitou em julgado para a defesa em abril de 2015, por meio de acórdão irrecorrível, onde se manteve a pena de 11 meses. Levando em consideração que em junho de 2017 ele não havia iniciado o cumprimento da pena, levando em consideração que em junho de 2017 ele não havia iniciado o cumprimento da pena, requereu a prescrição da mesma. Você, como magistrado, deferiria? Senhores, para que nós possamos analisar se houve a prescrição ou não da pena do João, nós temos que analisar 2 coisas. Nós temos que analisar primeiro a partir de que momento nós temos que considerar o lapso inicial da prescrição. Se, a partir do momento da prescrição para acusação ou a partir do momento da prescrição para a defesa, certo? E aí, se nós pudermos ler o artigo 112 do Código Penal, professor João, se o senhor puder botar o artigo 112 do Código Penal, nós temos o seguinte texto. Eu acho que o slide seguinte tinha um artigo 112. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Quer aumentar um pouquinho? O artigo 112 tem a seguinte redação.
No caso do artigo 110 deste Código, que fala sobre a prescrição para acusação e para defesa, a prescrição começa a correr do dia que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. Quando transita em julgado para a acusação. Então, voltando ao caso, professor João, nós temos que analisar o seguinte: João, ele teve uma pena de 11 meses. E o crime transitou em julgado para a defesa. Tem como voltar, professor? O slide? Já está aqui. O slide de João? Está aqui, está na tela aqui. Não está aparecendo para mim, não. O meu ficou parado na legislação. Deixa eu minimizar aqui, então. E aí? Voltou? Não, o meu não apareceu, não. Para vocês, apareceram? Professor, ainda está sem o slide. Eu vejo a sua tela de fundo. Um parque. Bom, de qualquer forma, enquanto o professor João vai colocando, eu já vou falando. Então, assim, no caso prático, a gente tem a seguinte situação. O crime, ele transitou em julgado para a defesa em março de 2013. Então, em 2013, o crime transitou em julgado para a acusação. Só na data de abril de 2015 foi que transitou em julgado para a defesa. E a gente só considera a prescrição da pretensão executória quando a gente considera o trânsito julgado para a defesa e para a acusação. Então, como é que a gente pode analisar isso aí, analisando esse slide? Nós temos o seguinte. Entrou aí? Entrou tranquilo? Apareceu, professor, obrigado. Está aparecendo aqui. Nós temos que, em abril de 2015, nós tivemos o trânsito julgado para a defesa. Então, a partir desse momento, nós podemos considerar a prescrição da pretensão executória. Só que o lapso inicial para a contagem desse prazo se inicia em março de 2013, que foi a data em que transitou em julgado para a acusação. Então, como é que a gente vai fazer aí? Tendo em vista que a pena era de 11 meses e se manteve em 11 meses, se vocês observarem o quadrinho, como 11 meses é uma pena inferior a 1 ano, então o prazo prescricional se dá em 3 anos, ok? Então, a gente considera março de 2013, março de 2014, março de 2015 e março de 2016. Então, o crime de João, ele prescreveu em março de 2016, porque a gente tem que considerar a data do trânsito em julgado para acusação. Olha como isso é perigoso. Isso é perigosíssimo, pessoal. Por quê? Porque nós temos uma situação em que o Ministério Público não recorreu e a defesa recorreu. Então, isso é uma arma da defesa. Por quê? Porque a defesa vai recorrendo, mesmo que saiba que, mesmo tendo a ciência de que a pena não vai baixar, para quê? Para transcorrer o tempo e aí, quando transitar em julgado para a defesa, ele vê se passou esse lapso temporal entre o trânsito em julgado para acusação e o início do cumprimento da pena. Então, isso é perigoso, porque vocês vejam que em março de 2016, foi praticamente a data que transitou em julgado para a defesa. Então, a defesa ficou recorrendo, até transitar em julgado para ela, e o tempo foi passando, justamente com o objetivo de prescrever. Então, assim, isso é uma coisa muito perigosa. Justamente por isso é que esses casos trazem muita discussão. Inclusive, especificamente, esse caso de João, que eu estou tratando aqui, esse caso eu não inventei, eu tirei de um julgamento do STJ. Professor João, se puder passar para o julgamento do STJ. Ele foi retirado de um caso do STJ, que é esse caso aí, que foi o HC 406152, onde a ministra Laurita Vaz, ela julgou esse caso de João, onde ele pegou uma pena de 11 meses, e como não tinha sido iniciado o cumprimento da pena antes do período correto, ele requereu a prescrição. E aí, tanto no primeiro grau como no segundo grau, não foi reconhecida a prescrição. E a ministra disse não, porque isso ofende a literalidade do artigo 112. Porque, como vocês acabaram de ler aí, o artigo 112 diz assim, a prescrição
começa do dia que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. Para a acusação. Então, não interessa se só transitou em julgado para a defesa 1, 2, 3 anos depois. O que vai ter que ser levado em consideração é o trânsito em julgado para a acusação. Porque isso é o que diz a literalidade do artigo 112. Consequentemente, você como magistrado aceitaria a extinção da punibilidade com base na prescrição no caso de João? Sim, porque levando em consideração que o lapso inicial é a prescrição da data do trânsito em julgado para a acusação, então, em 2017, o crime já estava prescrito. Tá bom, pessoal? Ok. Porque transitou em julgado em 2016. Vocês entenderam, pessoal? Tudo certinho? Acho que não tem nenhuma pergunta no chat, não, né? Então, vamos lá. Não, porque o que interromperia seria o acórdão irrecorrível. E ele o que a gente tem que se levar em consideração é que o acórdão irrecorrível fez com que transitasse em julgado para a defesa. Mas, mesmo assim, a prescrição da pretensão executória, ele tem início do trânsito em julgado para a acusação, porque ele só interromperia, Lara, se não tivesse transitado em julgado para acusação, mas nesse caso, já tinha transitado em julgado para acusação, então é por isso que não vai haver a interrupção, tá certo? Deu para entender? É só pelo tipo, porque se fosse a prescrição da pretensão punitiva, estaria prescrito, mas como é a prescrição da pretensão executória, para executar já a pena, então não interrompe a prescrição, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o caso 2. Professor, se você puder botar o caso 2. Tá aí. Obrigada. Pessoal, o caso 2, ele já trata de uma outra situação, também prevista no artigo 112 do Código Penal. Então, eu vou ler o caso, e depois a gente relê o artigo 112 para discutir a situação. A questão é o seguinte: Joaquina, ela foi condenada a uma pena de 1 ano e 6 meses pela prática do crime de furto, em abril de 2014. Ato contínuo, o magistrado determinou a suspensão condicional da pena, o nosso famoso SUSI, né? E por um período de 3 anos, ou seja, Joaquina, ela foi condenada a uma pena de 1 ano e 6 meses, e o juiz já terminou a suspensão condicional da pena por um período de prova de 3 anos, certo? Após transcorrido 2 anos e 1 mês desse período de prova, em maio de 2016, Joaquina descumpre as condições impostas e o magistrado revoga o SUSI. Mesmo após a revogação do SUSI, o Estado leva 3 anos e 6 meses para determinar a prisão e iniciar o cumprimento da pena de Joaquina. Nesse caso, Joaquina pode alegar que prescreveu a pretensão executória do Estado? Pessoal, aqui nós temos que analisar 2 coisas diferentes. A primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: qual a pena que a gente vai considerar para fazer esse cálculo, para analisar o prazo prescricional? A gente analisa a pena que efetivamente foi aplicada, ou seja, 1 ano e 6 meses que tem aí na questão, ou nós analisamos o restante que falta do período de prova. Porque percebam, o juiz determinou um período de prova de 3 anos, e ela cumpriu 2 anos e 1 mês de período de prova. Então, restaria somente 11 meses de período de prova, não é isso? Então, qual é a dúvida? É se a pena para analisar o prazo prescricional se considera esses 11 meses, que é o período que falta para completar os 3 anos de período de prova, ou se a gente analisa a pena toda de 1 ano e 6 meses. E aí, pessoal, nós já tivemos muitas discussões a respeito do assunto. E hoje, a jurisprudência e a doutrina majoritária entendem o seguinte: que como o SUSI já foi uma suspensão condicional da pena, apesar de terem condições a serem cumpridas no período de prova, é como se o Estado tivesse dado uma chance, um benefício para essa pessoa, e essa pessoa não quis a chance. Não, Estado, eu não quero essa chance. Então, se o Estado ele não quis essa chance, entende que o descumprimento das regras do período de prova faz com que ele perca
todo o período cumprido, mesmo que tenha sido mais da metade, como é esse caso aí, certo? Que ele já tinha cumprido 2 anos e 1 mês de um período de prova de 3 anos. Então, ele perdeu todo. Então, o que é que se considera? Que para análise do tempo prescricional que falta, tem que se considerar esse período de 1 ano e 6 meses, que é o período total da pena aplicada. Consequentemente, o prazo prescricional vai acontecer em 4 anos, certo? Consequentemente, o prazo prescricional vai acontecer de 4 anos. Vai se dar em 4 anos. E sabendo dessa informação, eu tenho uma outra dúvida. A partir de quando se considera a contagem do prazo para que o Estado cumpra a pena? E aí nós temos que ler o artigo 112 de novo do Código Penal. E o artigo 112 é o seguinte, que a prescrição começa a correr no momento da revogação da suspensão condicional da pena. No momento em que o juiz revoga o SUSI. E a questão... Obrigada, professor. A prescrição começa a correr, inciso 1, no momento da revogação da suspensão condicional da pena, ou do livramento condicional, que é o caso posterior que nós vamos ver. Consequentemente, pessoal, como é que vai ficar a situação de Joaquina aí? Professor, se puder voltar para o caso, pronto. Como é que vai ficar a situação de Joaquina? A questão diz assim, mesmo após a revogação do SUSI, o Estado levou 3 anos e 6 meses para determinar a prisão. Como o tempo só estaria prescrito com 4 anos e só se passaram 3 anos e 3 meses da revogação do SUSI até a presente data, então não se considera prescrita a situação de Joaquina. Se nós tivéssemos considerado a posição amplamente minoritária, que seria do tempo que faltava para cumprir o SUSI de 11 meses, então estaria prescrito, porque seria 3 anos, mas não é o que prevalece. Então, a pergunta, Joaquina pode alegar que prescreveu a pretensão executória do Estado? Não, porque só prescreve contando 4 anos, da revogação do SUSI até a data do início do cumprimento da pena, certo? O mesmo entendimento se dá para a condicional. Professor, se puder passar para o próximo slide. Como a gente leu lá, o próximo, não, o anterior. Pronto. Existia muita discussão em respeito da condicional. Se o livramento condicional faria com que fosse considerado esse período ou se reiniciaria como a questão do SUSI. E os entendimentos mais recentes são sempre no mesmo sentido, de que o período de prova não pode ser computado como pena cumprida, nem no livramento condicional, nem na suspensão condicional do processo. Consequentemente, Joaquina está cumprindo pena, descumpre as regras do período de prova. Nesse caso, todo o período de prova que ela passou não vai ser considerado, e vai ser considerada a pena total aplicada pelo magistrado para considerar o período prescricional. Tudo bem, pessoal? Entenderam certinho? Tranquilo. Certo? Então, vamos para o último caso. Esse último caso também se refere ao último lapso previsto no artigo 112, que diz o seguinte: Pedro foi condenado a uma pena de 6 anos pela prática de um crime de roubo. Após cumprir 4 anos de pena e estando em regime aberto, deixou de comparecer ao fórum para assinar e justificar suas atividades. Ou seja, ele abandonou o cumprimento de pena em regime aberto. Nesse caso, o Estado terá quanto tempo para prender Pedro antes que ocorra a prescrição executória de seu crime? Quanto tempo? E aí a mesma pergunta, pessoal, eu quero saber se o período que ele ficou cumprindo a pena dele certinho, se esses 4 anos são abatidos quando a gente for analisar o prazo prescricional. Porque se nós considerarmos que o período vai ser abatido, nós vamos pegar esses 6 anos, que foi a pena aplicada, abater de 4 anos, então a gente consideraria o período de 2 anos para considerar o prazo prescricional. Consequentemente, o Estado teria 4 anos para punir Pedro antes que houvesse a prescrição, certo?
E é esse entendimento que prevalece. Porque, diferentemente da condicional e diferentemente da suspensão condicional da pena, que eram benefícios dados para o acusado, aqui não, pessoal. Aqui a pessoa efetivamente cumpriu a pena aplicada. Ela estava presa, ela estava cumprindo, ela estava com tornozeleira, ou ela estava indo fora, ela estava efetivamente cumprindo a pena. Então, seria injusto também desconsiderar todo o período que foi cumprido. Então, aqui acontece que a doutrina chama de detração. Vai haver a detração do período efetivamente cumprido e vai considerar, inclusive, para o prazo prescricional, apenas os 2 anos que faltam. Então, o Estado terá quanto tempo para prender Pedro antes que ocorra a prescrição do seu crime? 4 anos, já que só faltavam 2 anos para acontecer a finalização da sua pena. Pessoal, Elice, deixa eu fazer um complemento aqui. Esse caso aqui foi muito bom você ter colocado ele, porque aqui é na mesma situação que ocorre quando o preso foge, entendeu? Então, se ele foi condenado a 6 anos, cumpriu 4 e logo em seguida fugiu, repare, então, os 4 anos de pena, considera-se que ele já pagou o que devia à justiça aqui nesses 4 anos. Falta só, ele só deve ao Estado mais 2. Então, essa pena restante de 4 menos 6 menos 4, ou seja, a pena restante de 2 anos, é que ele está, entre aspas, devendo ao Estado. Então, é essa pena que vai regular o prazo prescricional. Então, a gente pega aqui 2 anos e vai verificar que tem 4 anos. Então, a partir do momento que essa criatura fugiu, o Estado tem 4 anos para recapturá-lo e ele reiniciar o cumprimento da pena pelo restante que falta, pelos 2 anos que falta aí. Mas o Estado tem 4 anos para capturar essa criatura, entendeu? Verdade. Professor, se puder passar para outro slide. Só tem esses aqui, o caso prático 2 e o 3. Eu acho que ficou faltando um. Bom, de qualquer forma, o último slide eu ia falar justamente desses casos, né? Que se daria a mesma situação no caso de fuga do condenado, no caso de deixar de cumprir regime fechado, semiaberto ou aberto. Isso aí é caso de descumprimento de qualquer coisa. E eu iria analisar só mais um detalhezinho antes de encerrar minha fala e professor, e nós passarmos para a questão do professor João finalizar e nós passarmos para as dúvidas. Seria a situação seguinte: se no transcurso da pena em regime fechado, seja lá o regime que for, o preso, ele desenvolver transtorno mental, como é que fica a situação? Vocês sabem me dizer? Se ele desenvolver a questão do transtorno mental e não puder mais permanecer preso, não puder permanecer cumprindo sua pena. Vamos supor o seguinte, vamos supor que a pessoa está cumprindo a pena, foi condenado a uma pena de 6 anos. Cumpriu 2 anos de pena, desenvolveu transtorno mental. Passou 2 anos fazendo tratamento e comprovando que estava fazendo esse tratamento. E aí só restaram mais 2 anos de cumprimento da pena. Eu pergunto, esse tempo que ele ficou se tratando do transtorno mental e informando ao judiciário que ele estava se tratando desse transtorno mental é considerado para fins de extinção da pena, ou esse período é contabilizado? Pessoal, isso é bem interessante, porque também já foi objeto de várias críticas, mas hoje prevalece que esse período em que a pessoa está se tratando é considerado como pena cumprida, porque não foi culpa dele, ele não fugiu, ele não teve um benefício penal, não foi porque ele quis, é porque ele desenvolveu essa doença. Então, esse período em que a pessoa se trata da doença também é computado como pena cumprida. Tudo bem, pessoal? Na verdade, essas eram as principais considerações que eu queria fazer sobre o assunto, porque ele trata das situações mais polêmicas, apesar de eu e o professor João termos tratado do assunto de maneira muito objetiva, devido à exiguidade do tempo, nós tratamos de questões muito polêmicas e que, na prática, pode fazer com que você advogado, consiga a extinção da punibilidade de um cliente seu, ou como magistrado, como promotor, saiba analisar realmente se aconteceu a extinção da punibilidade ou não. Porque nós que militamos na área penal, observamos que existe muito erro e muita ausência de análise desses casos da prescrição. Então, assim, a análise aprofundada desses casos pode ajudar muito a situação do seu cliente. Tá bom, pessoal? E agora o professor João vai falar da decadência, não é isso?
para que possamos encerrar. Só uma pergunta. Tanto em hospitais custódicos, nossa querida Desuíla fez uma pergunta. Tudo bom, Desuíla? Tanto em hospitais de custódia quanto em hospitais comuns, sim, tanto em hospitais de custódia quanto em hospitais comuns. Agora tem que comprovar que ele está fazendo o tratamento. Inclusive, o tratamento, Desuíla, não precisa nem ser em hospital efetivamente. Pode ser até um tratamento ambulatorial, onde a pessoa tem que comparecer, por exemplo, a um psiquiatra 1 ou 2 vezes por semana. Isso já basta para demonstrar o tratamento de uma doença mental superveniente ao início de cumprimento da pena, certo? Então, era isso que eu tinha para falar, professor. Se quiser continuar a questão da decadência. Ok. Em relação ainda à prescrição, algo que eu estava esperando para finalizar isso, que com a professora Nelice, que na prescrição, sempre quando o agente ele for menor de 21 anos na data do crime, né? Então, imaginar entre 18 e 21, obviamente que se for abaixo de 18, ele é inimputável, né? Então, se ele tiver 9 anos, 20, incompleto, 21 incompletos e tal, então, ou menor de 21 anos na data do crime, ou maior de 70 na época da sentença, então, nesse caso aí, vai ocorrer a redução do prazo prescricional pela metade, né? Então, reparem nessa dificuldade toda que nós estamos tratando com vocês aqui. Imagine aí alguém que esteja nessa situação, que esteja respondendo por um processo e completa 70 anos antes da sentença, né? Isso foi muito discutido aí no caso Lula, depois foi muito discutido no caso Maluf, entendeu? Então, assim, na hora que a pessoa completa 70 anos, se a sentença não saiu ainda, ela vai sair algum dia daqui para frente, né? Então, ele já vai ter mais de 70 anos e o prazo da prescrição conta pela metade, né? São detalhes importantes aqui. Há muito mais coisas para falar sobre isso, sobre prescrição, mas eu queria finalizar aqui, pelo nosso tempo está bastante exíguo, em relação à decadência também, que é outro tema da nosso bate-papo daqui, e que eu falo muito isso com os alunos no nosso curso de prática, né? Repare que decadência e prescrição são dois institutos diferentes, né? Ambos são prazos penais, né? E tem aquela mesma situação que eu expliquei para vocês aqui, que são improrrogáveis, não se suspende, não se interrompe, né? Só que a prescrição, ela diz respeito ao crime em si, né? Ela atinge a pretensão do Estado de punir. E a decadência, né? A decadência é uma penalidade que é aplicado à vítima, né? Aquela pessoa que sofreu a ofensa, que sofreu o crime, porque ela precisa fazer a representação, nos casos das ações penais sujeitas à representação, ou apresentar queixa-crime em juízo, né, nos casos de crime de ação penal privada, né? Então, aqui, a gente pode ver bem aqui, ó, que a decadência ela só ocorre antes da ação penal. Então, ou seja, se passou aquele prazo de 6 meses, né, que é o prazo decadencial, então, ocorreu esse prazo, então aí não existe mais ação penal, por isso que ela só ocorre antes da ação penal. Se você protocolou a queixa-crime ou a representação dentro do prazo de 6 meses, então não há mais decadência. Tá? A decadência ela tem na ação penal pública e na ação pública condicionada e na privada, né? A decadência ela extingue o direito de queixa ou de representação. Porém, aqui ela é improrrogável, não se suspende, não se interrompe, da mesma forma que a da prescrição aqui. Mas olha só a diferença, ó. Na decadência só ocorre antes da ação penal. A prescrição, como expliquei aqui, ela ocorre antes ou durante a ação penal, né? A decadência somente na ação penal pública condicionada e privada. Já a prescrição ocorre em qualquer tipo de crime, né? Qualquer tipo de crime. Na decadência, extingue o direito de queixa de representação. E na prescrição, extingue a pretensão punitiva do Estado, né? Atingindo diretamente o seu direito de punir. Ok? Mas esses dois pontos são absolutamente iguais, né? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, a decadência, o prazo é de 6 meses. Cada crime, independentemente do crime, mas é um prazo de 6 meses para que a pessoa possa protocolar a representação
ou protocolar queixa-crime em juízo, certo? Só assim ela se livra desse prazo. E a prescrição, não, ela não tem um prazo fixo de 6 meses. A prescrição depende da proporcionalidade com os crimes, né? Cada crime mais grave tem uma prescrição mais grave e assim por diante, certo? Então, são essas as linhas básicas, né? A gente respeitando o nosso tempo aqui, respeitando o tempo que a gente tem para a nossa live, né? Mas as linhas básicas da prescrição e da decadência. Nós vamos esperar aí se tem algumas outras perguntas, algumas coisas, e a gente pode complementar, inclusive, algumas decisões atuais, algumas coisas relacionadas, inclusive, à pandemia do Covid-19, né? Daquela questão da prisão em segunda instância. Existem outras coisas que a gente poderia falar aqui. Vamos ver se tem alguma dúvida em relação a esses temas aí. Nelly, você quer complementar alguma coisa? Não, professor. Assim, era só interessante que o pessoal percebesse que, assim, a análise da prescrição e da cadência é importante em todos os ramos do direito, no penal, no civil, porque, assim, elas podem mudar a decisão de um caso. E, assim, principalmente a questão da decadência, porque o prazo decadencial no direito penal, dependendo da situação, são casos muito curtos, tem muitos prazos que são de 6 meses, e assim, eu já vi gente perdendo o direito de entrar com ação, de representar, porque o direito decaiu por desídia do profissional que atua na área. Então, assim, o conhecimento gera direito também. Então, assim, tome muito cuidado com esses prazos na análise de casos práticos e na análise de situações reais, porque isso pode realmente mudar a vida de alguém que está na responsabilidade de vocês. Mas, assim, as informações principais foram passadas aqui. Infelizmente, nós não podemos aprofundar o assunto por falta realmente de tempo de fazer isso, mas eu acho que, assim, os principais nós conseguimos falar. E se tiver alguma dúvida, estamos totalmente à disposição. Professor João Batista, professora Nelice, maravilha. A gente agradece a todos os alunos que ficaram até o momento, né? Vocês foram bem condizentes com o cumprimento do tempo, inclusive a gente até sugere, caso seja de interesse dos alunos e dos senhores, a gente partir para uma parte B aí, uma parte 2 dessa discussão, né? Havendo o interesse dos alunos, a gente, sem dúvida, a gente organiza para que a gente possa estar inserindo uma parte 2 do debate, né, sobre a temática. Caso os senhores desejem colocar mais alguma consideração ou algum dos participantes introduzir algum questionamento, a gente poderia fazer agora nesse momento. Mariana, deixa eu fazer só um complemento, 2 minutinhos. Sem problemas, professor. Existem alguns crimes, tá, que a gente falou aqui de uma forma genérica, mas aí que cai as questões de concurso, questões de prova, né? Lembre-se que existem alguns crimes que são imprescritíveis. Esse daí não ocorre essa discussão, né? Que pela Constituição é o racismo ou a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem institucional. Esses crimes são imprescritíveis, então esse aí não entra nessa discussão, tá? Outra questão também que assume aí um debate sobre esse assunto é a possibilidade de julgar imprescritível o crime de estupro quando a vítima é menor de 18 anos, né? Nessa época ela não tem a oportunidade de fazer a denúncia, aquela coisa toda, né? Então isso está em extremo debate isso, né? É uma coisa complicada. Isso é bom para quem quiser fazer um TCC, fazer uma pesquisa a respeito disso, porque o que não está dizendo é um assunto assim bem discutível. Ano passado teve um aluno que fez, o André Marinho, ele fez, o ano passado ou ano retrasado, agora não me lembro mais, mas ele fez um debate sobre isso, né? E vem ganhando corpo essa questão, porque a violência contra a mulher hoje virou uma epidemia, né? Talvez só perde para essa Covid, ou uma ganha da outra, eu já não sei nem, mas é um negócio terrível, né? A violência contra a mulher. Então, essa questão ela continua em debate. O problema vamos imaginar que essa vítima resolve abrir a boca 30, 40 anos depois, né? Então aí fica até complicada a própria pessoa, como é que ela vai se defender em relação disso?
que não tem nenhum dado para trás sobre esse assunto, né? Imaginei que uma mulher de 60 anos vai dizer que foi estuprada pelo professor dela de 80, entendeu? Isso nos anos 20, nos anos 30. Então, essa é uma questão sempre complicada debater esse tema. E é E, relacionado... professor, se me permite uma parte, muitas vezes o estuprador é o próprio pai, com a conivência da mãe, né? Então, assim, se for o padrasto, com a conivência da mãe, essa menina, ou esse menino, com menos de 18 anos, eles vão recorrer a quem? E, assim, o prazo prescricional se defende que ele deveria ser suspenso nesses casos, devido à gravidade da situação, né? Porque, se bem, essa menina, ou esse menino, essa criança, ou esse adolescente, não tem nem a quem recorrer. E aí, assim, infelizmente, ou felizmente, eu nem sei dizer, eu tive a oportunidade de acompanhar um caso desse lá no meu escritório. E era uma menina que foi estuprada pelo pai, e quando ela completou 18 anos, que ela quis justamente dar início à ação penal, falar com o pessoal do Ministério Público, o processo foi extinto com base na prescrição. E, assim, foi um caso muito triste, porque até para a menina criar coragem para enfrentar o próprio pai dela, que a estuprou, já foi uma coisa muito difícil. Quando ela finalmente cria coragem e quer que justiça seja feita, o judiciário entende que está prescrito, porque transcorreu o tempo. Então, assim, é um assunto bem interessante a questão da suspensão dos prazos no caso de menor de 18 anos vítima de estupro, principalmente quando o agressor são seus próprios familiares, que deveria cuidar e representá-la na própria ação. Outra questão interessante também, mais 2 minutinhos, a gente encerra aqui, em relação a esse período da pandemia, do Covid-19, né? Então, nesse período, tem um projeto de lei no aspecto civil para suspender a prescrição no aspecto civil, né? E também existe essa prescrição, vou pegar aqui uma colinha que eu fiz aqui, é o projeto de lei 1535, o projeto de lei 1535 de 2020, de autoria do deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, que também ele introduz aqui a possibilidade de estar suspensa a prescrição durante esse período da pandemia, certo? Isso daí é bom para o Estado e é ruim para o réu, né? Porque está suspensa a prescrição, é pior para o réu, obviamente, né? Agora, isso aí é muito complicado, porque essa situação ela entraria, digamos assim, dentro de um espectro que ele é mais prejudicial ao réu. Então, isso aí não poderia retroagir, né, em função até de um princípio constitucional e do artigo 1º do Código Penal. É um debate profundo em relação a esse projeto de lei aqui. Como eu disse, que pede a suspensão da prescrição nesse período aí de calamidade pública, no caso aqui da Covid-19. E a última coisa, Nelícia, eu já estou aqui já picotando aqui a paciência de vocês aqui nesse já 7 da noite, né? E a Mariana e o Lucas, coitado, que estão aqui desde as 5 horas ralando aqui, né? E assistindo uma live atrás da outra. Mas só Na mais uma verdade, coisa. até mais cedo, porque desde 2h30 eles estavam comigo, testando, organizando material. Não, com certeza. Muito atencioso. Todos nós, a gente começa muito cedo trabalhando, mas eles estão aqui ao vivo, pelo menos desde as 5 horas da tarde, né? É verdade. Bom, então, assim, a última coisa que eu queria falar em relação àquela polêmica que houve ano passado sobre o julgamento em segunda instância, né? O julgamento, o cumprimento da pena após o julgamento da segunda instância. E qual era isso? Isso era feito no seguinte, porque muita gente entrava com recursos em cima de recurso, e recurso em cima de recurso, até acontecer uma dessas prazos prescricionais que eu falei com vocês aí, a prescrição superveniente ou a prescrição da pretensão punitiva, etc, etc. Porém, o artigo 116 do Código Penal, esse ano foi modificado, né, o pacote anticrime, e ali foi colocado que, lá no artigo 116, que a prescrição fica suspensa, certo? A prescrição fica suspensa no caso de recursos para os tribunais e de embargo de declaração, justamente para inibir manobras protelatórias, para tentar, depois da condenação, conseguir aí uma prescrição e aí ficar extinta a punibilidade, né? Então, isso foi introduzido esse ano, né, no pacote de lei anticrime, entrou em vigor esse ano, em 2020, né, foi uma lei do final do ano passado, entrou em vigor agora. E esse período já está valendo.
Só que aí entra o artigo 1º do Código Penal também, que, na minha modesta opinião, essa lei, como ela tem natureza penal, inclusive está dentro do Código Penal, é uma lei de natureza penal, então ela não pode retroagir para prejudicar o réu, certo? A gente tem que entender aí, é o artigo 2º, eu disse primeiro? Não, mas é o artigo 2º do Código Penal, certo? Então, são essas considerações. Tem muita coisa para falar sobre prescrição de multa, prescrição de crimes com agravantes ou causa de aumento de pena. Tem muita coisa, e como a Mariana falou, se for interessante, a gente faz aqui uma segunda etapa disso aí. Mas aproveita, a maioria dos nossos alunos aqui são estudantes, aproveitem aí para que vocês possam aí, se aprofundar sobre o tema, porque isso é sempre matéria de concurso, matéria de exame da OAB, matéria de prova, e quando vocês estiverem aí na vida prática como advogados, vocês vão ver que isso aí acontece bastante no dia a dia dos escritórios, tá bom? Pessoal, queria dar minha palavra final, um agradecimento pela presença de todos, agradecimento à oportunidade de estar aqui junto com vocês, especialmente a coordenação e o núcleo de extensão, né, através de Mariana e Zé Lucas, que nos deram essa oportunidade, tá bom? Vou passar a palavra para a professora Nelice para as considerações finais. Também gostaria de agradecer a presença de todos, a oportunidade de apresentar, e principalmente a nossa coordenadora, que nos deu essa oportunidade, que sempre apoia não só esse evento, mas todos os eventos da UNE, que sempre está presente em tudo, e a professora Rosângela, um doce de pessoa e uma competentíssima professora que nos deu a honra de estar aqui hoje à noite conosco, certo? Então, muito obrigada pela presença.